Oi pessoal, nessa aula nós vamos entender um pouco como que funciona as aplicações web. Então vamos lá. Nas aplicações web nós temos um ator principal, que a gente vai chamar ele de servidor web. A gente vai ter uma relação entre cliente e esse servidor. De um lado vai estar o cliente e do outro lado o servidor. Então quem é que assume o papel de cliente? O papel de cliente vai ser o navegador que você utiliza para acessar a página, que nesse caso pode ser o Internet Explorer. Não, espere. Não pode ser o Internet Explorer, porque o Internet Explorer ele não é um navegador, ele tenta ser, mas não é. Então vamos trocar por um navegador de fato. Então vamos lá, temos um Google. Então o browser ele permite ao usuário solicitar um recurso para o servidor, ou seja, ele faz uma solicitação ao servidor que responde a esse browser. De que maneira? Ele pode responder HTMLs, figuras, arquivos, PDF, por exemplo. Geralmente os servidores enviam instruções para os browsers em formato HTML, o que vai acontecer sempre. E é um HTML estático. Então, apesar do servidor ele ter alguns recursos, ele possui algumas deficiências para processar algumas coisas. É onde aparece a necessidade de páginas dinâmicas. Mas o que seria uma página estática? Vamos supor que você tem um portal de notícias, né? E você alimenta aquele portal com notícias diariamente. Então, supondo que o seu portal é feito com páginas estáticas, você vai ter que sempre ir no código HTML e atualizar aquela informação nesse campo aqui, por exemplo, onde está escrito aqui exemplo de notícia do dia. Mas isso é trabalhoso, é dificultoso, porque se for um portal de notícias, por exemplo, quem vai fazer essa alimentação é um jornalista, e um jornalista geralmente não tem formação para trabalhar com HTML. É aí que surge a necessidade de serem criadas páginas dinâmicas, né? Qual é o grande pulo do gato numa página dinâmica? É que, por exemplo, aqui eu estou usando uma linguagem chamada PHP, mas não necessariamente tem que ser ela, né? Basta ser uma linguagem que dê suporte à programação web, né? Que pode ser Python, Java, enfim. Nesse caso aqui estou usando só o PHP como exemplo. Nesse exemplo aqui, eu coloquei uma variável dia aqui só para ilustrar o exemplo. Mas, por exemplo, aqui onde tem notícia do dia, sei lá, quarta-feira, esse quarta-feira, que é o valor da variável, ele não precisa necessariamente ser setado diretamente no código HTML. Eu posso, através de um input no browser, ele colocar o dia aqui, colocar informações e eu enviar essa informação para o servidor dinamicamente. Então esse é a grande vantagem de uma página dinâmica. O servidor não faz isso, ele precisa de uma linguagem de programação. Um outro recurso que é muito comum e usado na web é o armazenamento de dados no servidor. Mas o servidor HTTP, que nesse caso pode ser o Apache, ele não tem esse recurso. Quem vai fornecer esse recurso para ele é uma terceira ferramenta, né, que a gente chama de banco de dados, que nesse caso pode ser um MySQL, mas não necessariamente tem que ser ele. Existe o Oracle, existe vários outros bancos de dados aí. E a comunicação que é feita entre eles é através de uma linguagem de programação também, que nesse caso eu estou especificando PHP, mas repito, não precisa ser ele, pode ser o Python, pode ser o Java, pode ser qualquer linguagem que dê suporte à programação web. Então, qual é o fluxo, né, de uma aplicação web?
você vai ter um usuário lá com seu computador, certo? E o usuário tá com o browserzinho dele lá aberto, que vai ser um Google Chrome, um Firefox da vida, e ele vai clicar em um link lá. Quando ele dá esse clique, o browser ele pega essa informação, que é a informação do clique no link, vai formatar de maneira que o servidor entenda, vai mandar essa informação para o servidor vai procurar que essa página dentro dele, vai encontrar. Quando ele encontrar a página solicitada pelo browser, ele vai formatar a página. Geralmente não, em HTML, ele vai pegar isso aí de alguma forma e vai enviar para o browser. O browser vai pegar aquele HTML e compilar em formato visual para o usuário, né? Então o fluxo vai ser sempre esse. Clicou, o navegador pega a informação, manda para o servidor procura a solicitação, formata a solicitação, retorna para o browser formata e mostra para o usuário lá. E como é que eles fazem essa comunicação aí, né? Porque você vê aqui que a gente tem setinhas de comunicação. Essa comunicação entre o browser e o servidor, ou seja, entre o cliente e o servidor, é feita através de um protocolo chamado HTTP, que vai ser o tema aí da nossa próxima aula. Valeu!